Sejam bem-vindos nesse novo encontro. Nós vamos falar de comprometimento de time de vendas. Eu sou Miriam Perechático, eu sou gestora de equipe comercial também, assim como você, eu estou também na sua cadeira, sentindo as suas dores de gerente, de líderes, mas também eu sou mentora, já mentoro equipes há 5 anos, estou aqui hoje para te dar direção de erros e acertos que eu já cometi no passado e eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe diferenciar quem é comprometido verdadeiramente ou só motivado ou comprometido de quem está trabalhando? Uma coisa não isenta a outra e nesse bate-papo nós vamos aprofundar. Antes de nós aprofundarmos, você clica aí no sininho para receber novas notificações, se inscreve no canal porque toda semana nós temos aqui um bate-papo de liderança na prática para te ajudar a performar o time, lapidar as suas habilidades como líder e chegar a resultados extraordinários. Então vamos começar em fazer uma pergunta. Você fala de comprometimento com o seu time de vendas? Você tem reuniões, rituais na sua empresa ou na sua gestão? Ah, Miriana, minha empresa não fornece. Vamos pensar no cenário de liderança, onde o líder ele é a força que vai trazer esse funcionamento para o time. Então, sim, você precisa falar de comprometimento com o seu time. Muitas pessoas não sabem o que é comprometimento e eu quero trazer aqui para você um baita exemplo de uma empresa a qual estou fazendo a gestão da equipe comercial e restaurando a cultura de performance do setor comercial. E quando nós falamos de cultura de performance, é cultura comportamental dessa empresa para o time que gera performance e todos os processos, toda a avaliação de desempenho, tudo que você faz junto com a metodologia de gestão, precisa estar alinhado com comprometimento, cultura de performance e essa linguagem de performance, execução, disciplina e todas as linguagens possíveis para isso acontecer. Recentemente, eu fiz o onboard de um time comercial e no onboard nós falamos de comprometimento. Nós exploramos para esse time o que é comprometimento e o que não é comprometimento. Ou seja, nesse onboard, na implementação deles na cultura, nós já deixamos claro o que o que são os comportamentos que nós queremos e quais são os comportamentos que nós não queremos. Isso fica claro na tela, no treinamento para esse time que no processo de onboard pode haver uma desistência ao se deparar e ser impactado com o nível de exigência. Então, nós vamos falar sobre comprometimento de times e como você vai falar isso com o seu time de vendas e como começar do zero falando de comprometimento com o seu time de vendas. Nós vamos abrir essa caixa em diante. Mas antes de nós falarmos do comprometimento do time de vendas, eu vou falar algo aqui que vai doer para muitos líderes. O meu estilo de transferir conhecimento é um estilo um pouco chacoalhão. Vocês já devem ter conhecido aí o meu Instagram, minha página, as minhas lives, as minhas palestras, onde eu já ministrei aí em todo o Brasil. Empresas não me contratam para dar treinamento motivacional, e sim para trazer performance. E quando nós falamos de performance, nós precisamos pensar em estratégia, processo, estrutura e olhar para comportamentos que impedem a gente ter performance. Se você é um vendedor, bem-vindo também a esse encontro, porque isso pode melhorar ainda mais as estratégias que nós falamos aqui, o bate-papo aqui também vai melhorar o seu processo de vendas. Palavra comprometimento. Existe vamos dizer assim, uma metáfora muito engraçada, inclusive, para entender o que é comprometimento. Qual a diferença num projeto da galinha e do porco? A galinha fornece o ovo, o porco tem que matar para fornecer a carne, né? Ele morre para fornecer a carne. É uma metáfora engraçada que muitas pessoas usam, mas no dia a dia do comercial eles não falam sobre isso. E muitas vezes o líder ele fala de comprometimento na reunião de resultado semanal, trimestral, e não se fala mais disso durante o dia, durante a semana, nos rituais que a empresa tem, nos treinamentos que a empresa tem. E falar de comprometimento precisa começar lá na entrevista. Lá onde você, líder de vendas, gestor da área comercial, faz as primeiras entrevistas, as primeiras introduções, a primeira reunião de alinhamento de expectativa antes de contratar esse colaborador, esse vendedor, falar de comprometimento. É claro que falar de comprometimento
dificilmente você vai identificar esse comportamento, porque é um comportamento na entrevista. E por isso que quanto mais estratégica for essa entrevista para você identificar pessoas comprometidas, e a gente pode abrir uma aula só falando sobre como identificar pessoas comprometidas, enfim. Mas agora nós temos um time aí na sua empresa que nós precisamos falar de comprometimento. Por onde nós começamos a falar de comprometimento? Por onde nós começamos a introduzir no time comercial comprometimento. Então vamos lá. Primeira coisa. Você tem ali alicerçada a cultura de performance junto ao time? Como que a gente fala de cultura de performance? Treinamentos e em reuniões. Quando nós falamos de cultura de performance, tudo começa pelo líder. Será que o líder ele é comprometido a ponto de ser um exemplo para o time comercial? A sua mentalidade, a sua postura, a sua fala, a sua comunicação, o seu processo de gestão, a sua rotina, o seu ritual, ele transmite comprometimento com o time, tudo que você for fazer. Você tem uma linha de gestão que carrega, não, que puxa as pessoas para falar de comprometimento, para exalar comprometimento. Então, vamos começar entendendo um pouco mais de comprometimento com o time de vendas. Eu vou trazer alguns exemplos do meu dia a dia com o time comercial, tá? Primeiro comprometimento, rituais na empresa. Rituais devem estar na cultura do teu negócio, para você que é empresário, e os rituais devem estar ali na rotina do gerente de vendas. O que são rituais? Eu vou fazer um vídeo em breve falando só de quais são os rituais que um gerente, que um líder precisa ter com o seu time comercial na prática. O que que eu faço no dia a dia com o meu time que vem dando certo. Agora nesse exato momento, 11 de agosto, mês passado, na finalização de um ciclo de metodologia com o time, nós aumentamos 52% do faturamento do time com menos pessoas no time. Então, tudo que eu falo aqui, gente, é do meu dia a dia, na prática, todos os dias aplicando ali junto com o time comercial na rotina. Se você tem algum assunto que você gostaria de aprender a entender como executar, ou alguma dificuldade, um desafio, faça aqui um comentário. Nos comentários, fala ali, ó, Miriam, eu tenho dificuldade de analisar o perfil do meu vendedor, eu tenho dificuldade de um time que não consegue contornar a objeção, tudo que você precisar e identificar aí de desafio, faz aí um comentário, vai ser um prazer criar um conteúdo, uma mentoria através do YouTube para você. Então vamos lá, falar de comprometimento começa pelo ritual da empresa e ritual não se cancela por nada, nada. Ritual é algo que deve ser defendido, protegido na empresa. O que acontece muitas vezes é que o líder fala, galera, a partir de agora, toda segunda nós temos uma reunião de resultados e toda quarta nós temos treinamento. Aí acontece qualquer coisa na empresa se cancela. Aí já não faz uma reunião, já não faz outra e acaba aqui criando um ciclo de cancelamentos. Então, se acontece cancelamento, não é ritual. E comprometimento começa com ritual. Existem empresas que eu mentorei que o comprometimento do time só começou a aparecer depois de 3 meses de rituais assiduamente comprometidos pelo gestor. E quem puxa isso, quem defende a agenda, quem defende a cultura é o gestor, certo? Então começa por aí. Segunda questão, tem muitas pessoas que não sabem o que é comprometimento. E aí, a gente tem comprometimento com horário, a gente tem comprometimento com rotina, com processo, comprometimento com a meta, com resultado. Em um dos nossos rituais que eu faço com o time toda semana, que se chama PRA, Planejamento, Resultado e Ação, não sou eu, líder, que leva os indicadores para o vendedor. Ó, vendedor, você vendeu X, a sua taxa de conversão caiu, você não viu, você não teve performance no seu follow-up. Eu não faço isso. Quem faz é o vendedor. Miria, como assim? Sim, é o vendedor que faz isso. Por quê? Porque eu gerencio adultos, eu não gerencio crianças e nem adolescentes. Eu não estou numa sala de aula com adolescentes onde eu preciso conferir o caderninho e carimbar. A professora precisa carimbar esse caderninho para saber se a pessoa fez, ganhou estrelinha, não. Ali é o seguinte, missão dada é missão cumprida. Isso é comprometimento do líder ter a garantia que está dando direcionamento claro de o que é para fazer, onde vamos chegar, onde precisamos chegar, como vamos fazer isso passo a passo e o acompanhamento do líder.
Muitas vezes o que eu vejo acontecendo na liderança, o líder mostra onde nós precisamos chegar e como não acompanha. Vai acompanhar depois de 2 meses, entender se está realmente executando ou não, e só vai ter um impacto quando a gente vê que não chegou. Outra questão é quando o líder ele fala onde nós precisamos chegar, mas não mostra o como e também não acompanha. Ele se embanana todo para cobrar depois. Então, a gente começa o nível de comprometimento do time pela performance desse líder. Como que você, líder, ou como que o seu líder está executando essa performance, certo? Então, o time de vendas, ele é comprometido a analisar os seus próprios indicadores, então o líder precisa ensinar o vendedor a fazer leitura dos seus indicadores e trazer uma ação de resultado que vai melhorar o resultado da semana. E o comprometimento numérico, ou seja, essa semana, vou dar um exemplo aqui do que seria um comprometimento numérico. A minha meta é 100 mil, desse mês até hoje vendi 80 mil, faltam 20 mil. Eu me comprometo nessa semana a entregar 15 mil. Como? Quais são as ações específicas que esse vendedor planejou na rotina para buscar 15 mil? Lembrando, tá, gente? Você que é vendedor, meta não é teto, é piso, tá? Muitas pessoas falam, ah, eu bati a meta, então eu vou ficar relaxado agora. Gerente de vendas, então, que é o exemplo de puxar performance, fala, ai, meu time já bateu a meta, então no dia 20 estamos tranquilos, vamos coçar. Gente, isso aí não é comprometimento. Comprometimento é buscar evolução gradativa de números e resultados, não é só se limitar à meta. Por isso que eu falo, meta não é teto, meta é piso, é o mínimo para ser entregue. Eu avisei que aqui nesse canal é performance. Nós vamos falar o tempo todo de performance e exigência. Outro, outra questão para esse bate-papo, imagine que você esteja aqui tomando um café, eu estou tomando um cafezinho, que amo tomar café em reunião e gravando conteúdo. Eu quero saber de você, líder, se você ensina e dá direção para os teus vendedores chegar onde precisa chegar. Essa frase, meu vendedor sabe que precisa ser feito, sem dar feedback, sem dar treinamento constante. Treinamento não é evento, treinamento tem que ser todo dia, toda semana, assim como feedbacks pontuais toda semana e todos os dias, conforme a necessidade. Como que você está com o nível de comprometimento de dar direção e acompanhar a execução? Não é microgerenciamento. Novamente, líderes precisam ser gestores e líderes não babá de gente adulta que foi contratado para fazer determinado serviço, determinado projeto, e você tem que ficar o tempo todo cobrando essa pessoa. Esses dias eu fiz um post no meu Instagram falando sobre isso, que até é engraçado, que muitas vezes sim nós vamos ter que nos colocar nessa cadeira, mas tem que ter um limite. Até quando eu vou ter que ficar falando pro fulano que é adulto que ele precisa fazer o processo de follow-up e não está fazendo? Pela quinta vez você foi dar um feedback e ele não está executando. Então, nós precisamos olhar para isso, para entender se ele não faz por falta de conhecimento, habilidade ou atitude, ou alguma razão específica de não ter uma consequência na empresa por fazer. Agora, vamos definir aqui, gente, o que é comprometimento do vendedor? O meu vendedor, ele se compromete, o meu time de vendas, ele se compromete com o resultado que ele vai entregar. O que que é comprometimento e nível de comprometimento? Eu não sei de onde eu vou tirar esse número, mas eu vou buscar. Então, aí a gente vai fazer análise estratégica da gestão de carteira, do ritmo, da rotina. Ele recebe quantidade de leads específica, ele tem leads na base parada, ele tem carteira de nativos, ele vai fazer prospecção. É aquele famoso ditado para o vendedor: você tem tudo isso nas mãos, então para de coçar e vai atrás. Porque a meta não vai chegar sozinha. O resultado da meta não vai chegar, não vai cair do céu. Eu preciso me comprometer. Quando eu me comprometo, eu entrego de mim ações e atitudes para buscar a garantia desse resultado. Tem como eu garantir que vou bater esse resultado? Não, não tem como, é porque eu não tenho controle sobre isso. Agora, eu tenho como me comprometer em cima daquilo que eu tenho controle. Tudo que está ao meu alcance para fazer e entregar a meta. Eu quero trazer alguns exemplos aqui de comprometimento com o time. Fiz um combinado com o meu time desses comprometimentos e eles vão buscar esses números na unha. Neste caso, especificamente desse time de vendas, você vai monitorar o comprometimento na execução diária.
Comprometimento não é sobre o que é falado nem prometido, é sim sobre atitudes e comportamentos que você vê no time. Então, você está olhando no seu time, por exemplo, o vendedor, que ele está muito passivo, né, no processo, na rotina, ou ele está realmente buscando oportunidades, buscando estratégias para resolver? Eu tive recentemente um exemplo de um vendedor de um X time comercial que ele achou que poderia fazer, como que eu posso dizer? Poderia sair toda sexta-feira mais cedo porque ele estava fazendo hora extra, com a produtividade baixa, com os resultados que não estavam sendo atingidos minimamente na semana. Eu me pergunto como que um vendedor acredita que pode sair mais cedo, porque ele estava no sistema dele, ponto, ele estava, achava que estava sobrando horas, mas então, eu vou, já que tá sobrando horas aqui, eu vou sair mais cedo na sexta-feira, mas a minha meta alguém vai bater. Aí não faz o menor sentido, né? É incongruente com o comprometimento do time, com o comprometimento com a entrega. Menina, mas se ele tem horas sobrando, realmente ele poderia sair mais cedo? Pode sair mais cedo, mas a questão não é sair mais cedo, é a decisão que por si só ele tomou, que na cabeça dele ele achou que poderia sair mais cedo sem pensar que tinha uma consequência de uma entrega de resultado. Entende a diferença? Então, quando nós falamos de comprometimento, primeiro, o líder fala disso constantemente. Ele provoca desafios, ele provoca no time esse comprometimento, ele faz perguntas para o time, ele escreve em algum lugar esse comprometimento, ele registra esse comprometimento. Então, falar de comprometimento, primeiro passo é que na nossa cultura de performance, o resultado é inegociável. Falar de resultado é inegociável. Eu vejo em times, vendedores, e não que isso não possa acontecer, deve acontecer, mas vendedores marcando consulta médica nos dias e horários de treinamento e reuniões estratégicas do comercial. Aí a permissividade. Tem empresas que têm o day off de aniversário, mas é liberado o dia que a pessoa escolhe para sair. Aí a pessoa, por 3 vezes seguidas, não aparece na reunião estratégica onde as estratégias foram desenhadas para bater as metas e chegar aos resultados. Então, isso é o nível de comprometimento. Outra questão de comprometimento é o quanto você provoca no seu time pensamento de solucionar problemas. No meu time, por exemplo, eu instalei um comportamento que é proibido justificar. É proibido justificar. Reclamar não é o problema. Pontuar problemas é muito assertivo e produtivo, mas quando a gente só pontua problema sem pensar em solução, é reclamação. Isso desgasta o comercial, desgasta a liderança, desgasta as próprias pessoas do time. Então, se está acontecendo um problema, recentemente precisei resolver um conflito entre o setor de aprovação de crédito da empresa e o time comercial. O time comercial faz a venda e transfere para o setor de crédito fazer análise para fazer a finalização da venda. Mas o time de vendas, algumas pessoas particularmente, estavam preenchendo dados incorretamente, então bateu aqui, volta. A regra é bateu errado, voltou. Esse time aqui foi treinado para preencher os dados corretamente, fazer as gravações jurídicas corretamente e fazer tudo o que for necessário para não voltar. Está voltando, alguém não está fazendo o processo correto. Estou comprometido com o processo ou eu não estou olhando para as consequências dessas falhas por negligência, por falta de atenção? Isso aqui é comprometimento. Eu me comprometo que a cada venda que eu for fazer, eu presto atenção e cumpro o processo. Porque se não cumprir o processo, vai chegar aqui e vai bater. O que acontecia antes? Chegava aqui, esse setor aqui ficava num pico de produtividade muito baixa de retrabalho para corrigir o problema desse setor aqui. Então, eu acabei com isso. Time, esse é o processo A, B, C e D. Fomos treinados, todo mundo sabe, todo mundo fez simulação, aprendeu. Fizemos certo? Ok. Chegou aqui então, a ordem é: tá errado, volta. Esse pessoal aqui vai se coçar, não quer perder venda, não quer perder o ritmo, não quer perder performance e vai parar de entregar errado. Isso também é comprometimento do líder de resolver os problemas. Esse líder, esse time aqui que está sob a sua liderança, eles precisam fazer uma leitura desse líder. Esse líder tem uma régua alta. Esse líder aqui, se eu errar, ele vai mandar eu corrigir.
Se eu fizer errado, ele vai me mandar para uma aula de um treinamento. Ele tem que entender que esse nível de comprometimento aqui começa pela liderança eficiente e eficaz. Líderes passivos, líderes bonzinhos, têm muita dificuldade de entregar resultado, porque existe uma dificuldade de gerar esse conflito aqui, ó. Bateu, errou, volta, entrega de novo. Ah, tá errado? Devolve. Ah, não. O que que o líder bonzinho faz? Ah, vamos apaziguar isso aqui. Ah, o time tá tão ali correndo, né, para tentar bater a meta. Corrige aqui você, depois a gente conversa. Não. A régua precisa ser alta. E quando o líder tem uma régua alta de exigência, de performance, incomoda a gente medíocre. Mas isso é bom porque, ó, sai fora da cultura, entendeu? Pessoas que estão na liderança, que têm alta exigência de entrega, comprometimento, excelência, sai fora. E ótimo, porque aí você começa ali a tratar a cultura de performance e só fica quem realmente gosta de exigência, de lapidação, de feedback, de melhorias contínuas, de processos melhorados. Gente, o processo é o organismo da empresa é vivo. Se não tiver comprometimento do time para melhorar e adaptação para mudança rápido, as coisas travam e fica muita oportunidade na mesa. Muita oportunidade do time deixada na mesa por conta de não ter comprometimento. E para encerrar esse encontro, eu quero trazer uma reflexão para os líderes que estão aqui assistindo esse vídeo. Você precisa fazer uma pergunta para o seu time. O que é comprometimento para você? Porque, gente, existem termos que são subjetivos. O time, cada pessoa, cada indivíduo, cresceu em certos ambientes diferentes dessa liderança e não estudou o que essa liderança estudou. Então, muitas vezes, a palavra comprometimento está subjetiva. Eu entendo uma coisa, o líder entende outra. É a mesma coisa que o líder muitas vezes fala de forma pejorativa, né? Você não está comprometimento, mas você não está comprometido com o resultado. Mas às vezes aquele vendedor, ele já entregou tudo, o máximo dele, porque na percepção dele aquilo é comprometimento, mas ele está fazendo muitas coisas erradas. Não está usando técnicas de vendas, o líder não acompanha se ele segue metodologia, se ele segue processo, se ele está realmente fazendo o follow-up da maneira correta, usando as técnicas de contorno de objeção da maneira correta. E aí ele subjuga, você não está comprometimento, você não está sendo comprometido com a sua, não está sendo comprometido com a sua entrega. Mas será que esse vendedor tem a mesma linguagem de comprometido que o líder está falando? Muitos erros na liderança acontecem por não assegurar que a mesmo entendimento do líder é o que o pessoal está recebendo, o que o pessoal está entendendo. Então a pergunta que eu faço é: o que o seu time entende por comprometimento? Para encerrar, eu vou contar um exemplo de hiperfoco que eu instalei no meu time comercial, o time que eu faço a gestão, na última semana de julho, que gerou resultados acima da média do que a gente vinha tendo, do que a empresa havia tendo nos anos anteriores. Eu reuni o time na reunião de resultados da semana, na última do mês. Todo mundo fez a leitura dos seus resultados e aí eu fiz uma rodada de uma pergunta e fiz todo mundo responder. Eu dei 5 minutos para que o time todo, entre eles, me desse uma única resposta. Eu falei assim, galera, para vocês, o que é foco e comprometimento? O que não é foco, o que não é comprometimento? O que nós fazemos que faz a gente perder o foco e não ser comprometido? Dei 5 minutos, os 6 vendedores sentaram e conversaram entre eles e me deram uma única resposta. E aí, nessa única resposta, eles mesmos perceberam onde eles estavam se perdendo no comprometimento. Então, eu implementei naquela semana a técnica de gestão de tempo Pomodoro, onde eles iam ter um hiperfoco por determinado tempo para ligar, atender cliente, fazer follow-up, todas as atividades prioritárias que geram vendas. Teve vendedor que teve 3 horas seguidas de hiperfoco em atendimento. Foi o melhor número dele na semana e no mês ficou em segundo lugar. O outro fez a mesma coisa. A cada uma hora ele descansava 10. A cada uma hora hiperfoco em follow-up, hiperfoco em ligação, hiperfoco para propostas paradas. Descansava 10, 15 minutos. Ficou em primeiro lugar nas vendas.
E aí, como primeiro lugar e segundo lugar, terceiro lugar, só existe um lugar, só existe um primeiro lugar, um segundo lugar, um terceiro lugar, começou a se disputar dentro do quadro de resultados os números. Mas naquela semana e nas últimas 2 semanas foi o melhor resultado, tanto é que nós aumentamos de um mês para outro 52%. E foi o melhor resultado do ano. Então, por isso que eu pergunto para você, você está fazendo rituais que estão transmitindo clareza? E não é você que fala, é você que dá fala para o seu time. Então, nesse exemplo que eu pedi para que eles escrevessem e me deram, eu precisei entender, eu entendi se eles sabiam que era foco, sabiam que era um comprometimento e se tinha clareza dos comportamentos, das atitudes que estavam tirando eles do foco e reorganizei e coloquei todo mundo na mesma linha. Certo? Então, use essa atividade agora. Se você estiver assistindo esse conteúdo a tempo, ainda dá para você fazer na semana do seu mês, para que você tenha uma semana de resultados extraordinários com o seu time. E até o próximo encontro.